É uma honra muito grande e também sempre um desafio estar diante da igreja para falar da palavra de Deus. E eu peço que o Senhor me ajude nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. A gente vai falar hoje sobre continuar, na verdade. Inclusive, se você não assistiu, assista a mensagem que foi ao ar essa semana do Yuri, falando sobre casa de Deus, sobre nós sermos a casa de Deus. E eu vou seguir nesse assunto, porém nós vamos falar de algumas responsabilidades que nós, como povo de Deus, como a casa de Deus, temos a partir dessa revelação. Nós somos casa de Deus, isso é um fato e é determinado isso pelo Senhor. Mas a partir daí nós temos respostas a dar por conta desse novo lugar onde nós estamos. Se nós somos casa de Deus, se nós somos o povo de Deus, nós respondemos ao Senhor. Assim como você aprendeu que a adoração é a resposta ao Senhor, a resposta a quem Ele é. Quando nós somos casa de Deus, o povo de Deus, nós também temos algumas respostas a dar nesse lugar onde o Senhor nos colocou. E nós vamos conversar um pouco sobre isso nessa manhã. Então, 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15. Todos abriram? Paulo escreve a Timóteo dizendo: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então, para que, se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Então, ao longo de toda a Escritura, Deus, como foi pregado, como eu te falei, você pode ver novamente lá na mensagem que o Yuri pregou, no canal do YouTube da igreja, Deus decidiu habitar no meio do seu povo. Isso foi uma decisão plena e exclusiva do Senhor. Ele decidiu isso. Então, um Deus onipotente, onipresente, grande, eterno, autossuficiente, decidiu habitar no meio do povo de Deus, dos humanos, desses humanos que nós somos, necessitados, somos bem limitados, mas Ele decidiu assim. Mas com isso, isso veio com uma exigência espiritual, com algumas exigências espirituais. A sua presença nunca vem desacompanhada de exigências espirituais. Onde Deus se manifesta, Ele chama o seu povo à reverência, à ordem e à santidade. Então, repita comigo: reverência, ordem e santidade. Então, quando Deus decidiu habitar no meio do povo, por mais que a gente vai falar sobre isso hoje, muitas e muitas vezes Deus habitou no meio do povo, o povo deixou de honrá-lo. Aí Deus saía do meio do povo, mas Ele sempre falava assim: eu não quero sair, eu quero continuar. E aí vinha um outro povo, ou um povo logo após, um novo rei, um novo sacerdote, e restaurava a presença de Deus no lugar. Então, essa ida e vinda que acontecia direto no Antigo Testamento, não anulava a vontade de Deus de querer habitar no meio do seu povo. Tanto que Ele mandou o seu filho unigênito, Ele matou o seu filho, Ele entregou o seu filho para que Ele pudesse habitar no meio do seu povo eternamente através da igreja. Porém, essa necessidade, essa ideia de Deus, essa decisão de Deus, traz para o seu povo algumas exigências. E elas são reverência, ordem e santidade. Salmo 93, versículo 5... Você não precisa abrir agora. O salmista diz o seguinte: a santidade convém à tua casa, Senhor. Ou seja, está intrínseco santidade à casa do Senhor. Está intrínseco ordem
a casa do Senhor. Está intrínseco o respeito e reverência ao lugar onde o Senhor se manifesta. Amém? Então, se o Senhor se manifesta num lugar, a resposta inicial e imediata daquele povo que está nesse lugar é reverência, é santidade. E é responder e corresponder às ordens que o Senhor deu. Amém? E para que ele se faça presente, ele espera que seu povo uma resposta visível de reverência e cuidado. Assim, o zelo pela casa não é um fim em si mesmo, mas uma expressão de reconhecimento da presença de Deus no meio da congregação. Ou seja, nós, como povo de Deus, temos zelo pelo lugar onde ele se manifesta, porque a presença de Deus está ali. E por isso, esse lugar se torna um lugar terrível, como diz Jacó, né? Um lugar onde Deus se manifesta. Um lugar onde a reverência precisa ser máxima. Um lugar onde, quando ele habita no lugar, a santidade vem. E nada que não seja santo, que não seja dele, é tolerado nesse lugar. Amém? Então, com essa informação, com esse preâmbulo, eu digo o seguinte: por isso, cuidar da casa do Senhor nunca foi uma questão meramente estética, administrativa ou institucional. Sempre foi, antes de tudo, uma questão espiritual. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 29. Esse texto nós vamos ler juntos. 2 Crônicas, capítulo 29. Esse texto de 2 Crônicas 29 apresenta um momento decisivo na história espiritual de Judá. Durante o reinado de Acais, o templo foi negligenciado, profanado e fechado. O abandono da casa foi reflexo do abandono da aliança. Você vai ver, na verdade, que aconteceu isso várias vezes. Nesses capítulos 28, 29, 30, 31, 32, 33, você vai ver que o rei Acais abandona a casa do Senhor, ele negligencia, ele profana a casa do Senhor, ele fecha a casa do Senhor para o acesso, ele, além disso, faz coisas abomináveis ao Senhor no meio do povo, no meio do arraial do Senhor. Porém, em um momento, Acais morre e Ezequias, seu filho, assume o trono. E a sua primeira grande decisão não é política nem militar, mas espiritual. Ele toma a primeira decisão de restaurar a casa do Senhor. Então, nesse texto que eu te falei, 2 Crônicas 29, a partir do versículo 15, vamos ler juntos. Desde o início do capítulo já é a descrição dessa decisão que Ezequias toma, mas a partir do 15 diz o seguinte: congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda imundícia que se acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor. Em 8 dias, no 16º dia do mês, acabaram. Então, foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da propiciação com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então, o texto diz que os levitas consagraram, eles primeiro se consagraram, depois eles purificaram o templo, depois eles removeram tudo que era impuro, restauraram os utensílios retirados do templo de fidelidade, em tempo de fidelidade, e fizeram tudo em obediência à palavra do Senhor.
Nada foi tratado como um detalhe, nada foi considerado secundário. Ou seja, a partir da ordem do rei e da decisão do rei de tornar de volta a casa do Senhor o lugar que ela foi designada para ser, os levitas e os sacerdotes obedeceram à palavra do rei, obedeceram à palavra do Senhor e fizeram todo o ritual que foi necessário para purificar a casa do Senhor. O estado da casa do Senhor revelava o estado espiritual do povo. Quando o coração se afastou de Deus, o templo se deteriorou. Quando o coração voltou-se para Deus, a casa foi restaurada. Ou seja, Acais abandonou a casa do Senhor. Com isso, o povo seguiu o seu rei e abandonou a casa do Senhor. E viveram dias onde a casa do Senhor estava totalmente negligenciada, onde os utensílios da casa do Senhor foram retirados do seu lugar, onde tudo que Deus tinha falado para acontecer foi negligenciado. Com isso, a adoração ao Senhor, tudo que foi falado para que acontecesse na casa do Senhor, deixou de acontecer. Então, a adoração se esfriou, a palavra... ou seja, não havia palavra, não havia serviço sacerdotal, o pecado se tornou tolerável, tudo que acontecia no meio do povo, idolatria, se tornou tolerável e a presença de Deus deixou de ser discernida. É interessante ver que quando Ezequias fala no início do capítulo, né, ele começa fala sobre Ezequias, né? Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Ou seja, ele aprendeu de Davi como era que tinha que ser, e ele tomou todo aquilo que foi negligenciado e trouxe de volta para uma realidade e disse: nós precisamos voltar a fazer as coisas na casa do Senhor como Davi ensinou. Nós precisamos voltar a fazer as coisas na casa do Senhor como Deus disse que tem que ser. Amém? Estamos comigo aqui? A decadência espiritual não começa com grandes escândalos, embora, se você ler a história de Acais, você vai ficar bem escandalizado. Que ele matou seu filho em oferecimento aos seus ídolos. Mas a decadência espiritual, a nossa decadência espiritual, ela não começa com grandes escândalos, mas com pequenos descuidos que são tratados como normais. Quando a gente começa a olhar para as coisas de Deus e negligenciamos as coisas de Deus como se aquilo fosse normal, nós começamos a perder a realidade da presença de Deus no nosso meio. Então, a gente vai entrar na realidade que nós estamos hoje, que é a igreja como a casa de Deus, mas é bom entender essa realidade que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento, para você ver que essas questões eram educacionais. Ou seja, cuidar da casa de Deus era a forma como Deus ensinava ao seu povo a manter a sua presença ali. Cuidar da casa de Deus era a forma como Deus ensinava ao seu povo que aquilo que eles faziam com as coisas de Deus, com a casa de Deus, definiam se Deus estava presente ou se Deus não estava presente. Se Deus dava vitórias ou se Deus não dava vitórias. Se Deus abençoava o povo ou se Deus não abençoava o povo. Então, o cuidado com a casa de Deus nunca foi para o benefício do próprio Deus, mas para a formação espiritual do povo. A ordem, a limpeza, a consagração e o zelo ensinavam verdades invisíveis por meio de sinais visíveis. Então, o levita ir lá e pegar o utensílio que foi tirado da casa do Senhor e trazer de volta para o seu lugar, não era porque Deus precisava que aquele objeto estivesse naquele lugar, mas era para ensinar que aqueles sinais visíveis, aquelas coisas que eles viam, que estavam fora do lugar, definiam os seus corações, definiam a forma como eles se tratavam com Deus. Então, Deus usava essa realidade como formação espiritual do povo, para que o povo entendesse que o que eles faziam para Deus, o que eles davam de importância para as coisas de Deus, era o que formava o caráter espiritual desse povo.
Então, enquanto o povo cuidava da casa, eles estavam confessando com atitudes: nós reconhecemos que o Senhor habita aqui. Nós reconhecemos que o Senhor habita aqui. Não os ídolos que Acais disse para a gente adorar. Não, mas o Deus de Davi, o Deus de Israel, o Deus dos nossos patriarcas. Ele habita aqui. E quando ele habita, ele não tolera coisas que não são dele dentro do lugar que ele estabeleceu para si. Ele não tolera que as coisas que são dele sejam negligenciadas enquanto ele habita no lugar. Então, quando se negligenciava a casa, revelava um coração espiritualmente endurecido, ainda que mantivessem formas religiosas. Porque o povo não deixou de adorar dentro do templo, mas ele começou a adorar aos seus próprios deuses, as coisas que eles acreditavam que eram importantes naquele momento. Então, eles mantiveram uma forma religiosa, mas o coração espiritualmente estava endurecido. Amém, irmãos? Mas, seguindo, no Novo Testamento, a revelação avança de forma decisiva. Paulo afirma que os crentes são templos do Espírito Santo. Pedro declara que somos pedras vivas, edificadas como casa espiritual. Então, mas isso não elimina um princípio do cuidado. Ele aprofunda o princípio do cuidado. Quando Paulo diz, vocês são o templo do Espírito, ele não está dizendo que agora vocês não precisam mais... Ele não está dizendo apenas, agora vocês não precisam mais cuidar dos utensílios que tem dentro do templo. Desse templo que vocês estão vendo aí na cidade. Mas ele está dizendo agora, o cuidado com essas coisas é muito mais profundo. Porque agora não é só cuidar de um templo físico, agora é cuidar de uma realidade espiritual, onde vocês são esse templo do Espírito Santo. Onde para a habitação desse Espírito, exige que você tenha tanto ou quanto mais zelo do que o povo de Israel tinha com o templo antigo. Agora, quando Pedro fala que nós somos pedras vivas, nós somos edificação espiritual de Deus, ele está dizendo, agora vocês precisam cuidar ainda muito mais com zelo daquilo que Deus está falando para que vocês cuidem. Então, agora o foco principal não é mais um edifício físico, mas as pessoas, ou aqueles que foram chamados como casa de Deus. A igreja não é mais o prédio, a igreja é o povo de Deus reunido em Cristo. Então, o cuidado que nós temos que ter agora, com respeito à casa de Deus, ele é muito mais profundo. Agora, quando um rei dizia, sacerdotes, levitas, a casa de Deus está toda bagunçada. Para que Deus habite no nosso meio, a gente precisa arrumar. Joga fora o que não presta, tira as coisas que não são de Deus, traz de volta aquilo que de Deus a gente deixou para trás. Agora é muito mais complexo, agora é muito mais profundo. Agora essas coisas que são de Deus precisam estar sendo cuidadas dentro da igreja. Hoje a gente não tem mais um propiciatório aqui para manter limpo, mas a gente tem a comunhão da igreja para manter limpa. Nós temos que ter a reverência da igreja para manter no lugar correto. Nós temos coisas que são muito mais profundas e, por que não dizer, muito mais difíceis de manter, que exigem de nós um zelo ainda muito mais profundo, um zelo ainda muito mais intenso e muito mais ativo, porque por qualquer coisa, hoje, nos nossos dias, nós tiramos as coisas de Deus do lugar que elas têm que estar e colocamos outras. Nós tiramos as coisas que Deus falou que a gente precisa cuidar, deixamos de lado e trazemos coisas que Ele falou que são abomináveis para estar diante do altar que tinha que ser do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para crônicas, nós não olhamos para algo anacrônico, algo que não existe mais nenhum tipo de ensino nisso. Pelo contrário, nós olhamos para algo que era visível e dizemos, agora nós temos uma tarefa muito mais complexa. Nós precisamos manter o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, que é a igreja, da forma que Ele disse que ela precisa estar. Então, a Escritura nunca cria oposição entre cuidar das pessoas, cuidar dos espaços onde ela reúnem. Ou seja, vamos entrar aqui num assunto que é a igreja, a casa de Deus.
Hoje, a casa de Deus são as pessoas, como nós falamos, os crentes em Jesus Cristo. Mas, então, as pessoas são prioridade espiritual. Mas o espaço onde as pessoas se reúnem é um instrumento ministerial. Vamos falar um pouco sobre isso. Deus não morreu por prédios, mas Ele usa espaços para formar, acolher e edificar pessoas. Amém, irmãos? Vamos tratar disso aqui, é um assunto bem importante para nós. Porque nós viemos de uma realidade onde nós olhamos para a igreja e dissemos, né? Vamos falar um pouco da nossa história. Nós reunimos um tempo em casas. E como igreja, a gente às vezes não tinha uma percepção que nós, como igreja, precisávamos cuidar da casa onde nós nos reuníamos. Talvez você, como eu, participou de vários encontros caseiros onde você entrou, abriu a Bíblia, orou, cantou, fechou a Bíblia, saiu. E você nem se preocupou se a casa onde você estava se reunindo estava sendo cuidada de alguma forma ou não. Amém, irmãos? Mas, quando a gente fala de igreja, a gente fala de que Deus não morreu por prédios. Isso é verdade. Deus não morreu pela rua Maria Luísa Reis 688. Isso aqui para Deus, no sentido místico da coisa, não importa tanto. Porém, esses lugares onde a igreja se reúne são espaços para formar, para acolher e para edificar pessoas. Então, o ambiente onde a igreja se reúne comunica valores espirituais. Amém, irmãos? Vocês estão comigo ainda? Então, os lugares onde a gente se reúne ensina reverência ou banalização. Então, a forma como a gente se encontra num espaço pode denotar reverência ao que o Senhor está fazendo naquele lugar, ou pode denotar banalização do que Deus está fazendo naquele lugar. Um ambiente espiritual onde nós nos reunimos pode acolher ou afastar. Eu vi uma postagem de um irmão, eu esqueci o nome dele agora, ele fala muito sobre estruturas da igreja e tudo mais. Ele fala assim, talvez um dos motivos pelo qual o irmão não ficou na sua igreja vai além do aperto de mão que você deu. Pode ser o banheiro sujo que ele usou e não se sentiu acolhido naquele momento e ele deixou de estar na sua igreja por conta de uma coisa física. E aí você vai falar, mas isso é muito raso. É raso mesmo, eu também concordo. Porque o que nós estamos fazendo aqui espiritualmente é muito grande, muito valioso. Às vezes a pessoa pode receber uma oração, como fizemos agora de manhã, ser curada, e não tem nada a ver com o banheiro estar sujo ou estar limpo, não tem nada a ver com o chão estar pintado ou não. Porém, o espaço onde nós nos reunimos pode acolher ou afastar. A forma, o espaço onde nós nos reunimos forma a experiência comunitária e testemunha ao mundo quem é Deus para aquele povo. O lugar onde nós nos reunimos testemunha ao mundo quem é o nosso Deus para o povo que está nos assistindo, que está nos vendo. Um ambiente descuidado não é neutro, ele educa para o descaso. Um ambiente cuidado não é luxo, é serviço cristão. O prédio não substitui pessoas, mas pode servir pessoas ou pode dificultar o ministério. Um prédio onde nós nos reunimos, o lugar onde nós nos reunimos, ele pode ser uma dificuldade para nós servirmos ao Senhor. E quando nós cuidamos, nós dizemos para as pessoas, vocês importam. Quando cuidamos, estamos dizendo a Deus, a tua presença é mais valiosa do que qualquer estrutura. Ou seja, nós cuidamos desse lugar. E aí, irmãos, eu não estou falando desse lugar específico, eu acho que todos estão entendendo, né? A igreja do Senhor se reúne em lugares onde Deus é honrado. A igreja do Senhor se reúne em lugares onde Deus é respeitado.
onde a presença do Senhor é honrada. E ela é honrada com o nosso coração, e ela é honrada com as nossas atitudes. Ela é honrada com o que nós prestamos de culto ao Senhor, tanto o culto racional, como diz Paulo, né? Quanto os sacrifícios espirituais que nós entregamos ao Senhor, mas também com as coisas que nós fazemos para o Senhor nesse lugar. Ok, irmãos? Em 2 Crônicas 29, 17, diz o seguinte. Vamos lá, 17. É o mesmo... Começaram... Só um minuto. Isso. Em 17 diz, né? Consagraram o templo do Senhor propriamente dito. Ou seja, consagrar é devolver algo ao seu uso original. Os utensílios retirados por Acais são restaurados no altar. Então, a consagração é restauração de propósito. Ok? Consagrar é trazer de volta ao uso original, aquilo que foi proposto para aqueles utensílios. E hoje, como falamos da Igreja do Senhor, nós estamos falando de dons sem usos, nós estamos falando de ministérios esquecidos, chamados interrompidos. Ou seja, trazer de volta para a casa do Senhor aquilo que nós deixamos de usar, deixamos para lá, tiramos do lugar onde o Senhor nos chamou. Então, toda vez que nós deixamos os nossos dons de lado, nós deixamos os nossos ministérios esquecidos, nós deixamos os chamados que Deus fez para você, e você lembra daquele dia que você, prostrado diante do Senhor, Ele te chamou. Quando a gente deixa essas coisas de lado, é como se nós pegássemos os utensílios que o Senhor nos deu para cuidar para a igreja e falássemos, isso não importa mais. Eu vou tirar da presença do Senhor, eu vou tirar do lugar onde o Senhor disse que deveria estar. Então, antes de tocarem no templo, os levitas se consagraram. A limpeza começou no coração antes de alcançar o espaço. A limpeza Obrigado, amor. Eu estou derretendo aqui, gente. É o famoso tecido adiposo, né? Vamos lá. A limpeza, quando a gente fala de limpeza aqui, ela não começa um ambiente limpo, uma igreja limpa, a casa do Senhor, como você pode dizer, limpa. Ela não começa quando você vem e pega na vassoura, e pega no pano de chão. Ela começa no coração. A limpeza começa no coração. Isso nos ensina que não adianta reformar estruturas com vidas espiritualmente desordenadas. Não adianta organizar o ambiente quando o coração está distante de Deus. Porque quando a gente organiza um ambiente sem que o nosso coração esteja diante do Senhor, a organização desse ambiente ela tem prazo de validade. A organização, as reformas que nós fazemos com os nossos próprios braços, elas têm prazo de validade quando o Senhor não é o motivo. Quando o Senhor não é a nossa vontade, o nosso drive, né? O cuidado externo só tem valor quando nasce de uma vida rendida ao Senhor. Então, irmãos, antes da gente cuidar, né, como eu falei no tópico anterior, da casa do Senhor, por conta da importância que o lugar onde nós nos reunimos tem, nós precisamos voltar para o nosso coração e entender por que nós abrimos mão das coisas do Senhor. Por que nós deixamos o que Deus nos deu para cuidar de lado? Porque o nosso coração pode estar desordenado. Que a nossa vida, a vida espiritual pode estar desordenada. Por isso ela reflete naquilo que nós estamos fazendo. Poxa, Joey, é assim, irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui que antes de fazer o que o rei disse para fazer, eles se consagraram. Ou seja, eles se colocaram novamente no lugar onde eles não deveriam ter saído. Imagina levitas, onde a palavra do Senhor diz que
tudo que eles têm é o Senhor, fora do lugar do Senhor. Imagina os levitas, onde diz que tudo que eles têm é do Senhor, fora do lugar onde o Senhor colocou eles para poder viver. Eles estavam mortos. Eu imagino sempre que nesses momentos de restauração do povo de Israel, haviam levitas que estavam ali orando, né? Falando: Senhor, olha como está a tua casa. Olha, eu não posso entrar na tua casa para limpar, para fazer o meu serviço, porque esse rei está desobedecendo as suas ordens. Senhor, restaura o povo de Israel, restaura essa casa, restaura, Senhor, a liderança do seu povo. E aí Deus vinha e restaurava e fazia esses movimentos. Então, no nosso meio, o nosso coração sempre tem que estar diante do Senhor, dizendo: Senhor, restaura, me consagro novamente para fazer aquilo de onde eu nunca deveria ter saído de fazer. Eu volto ao meu estado natural e dizendo: Senhor, eu fui chamado para isso, então eu não permito que essas coisas estejam fora da sua casa. Eu não deixo que essas coisas estejam fora da sua casa. Então, irmãos, o zelo pela casa do Senhor revela o temor ao Senhor. Amém? Cuidar de pessoas é a expressão de maturidade espiritual. Quando eu falo de cuidar da igreja, a gente pode, né, hoje, por conta da linha que eu estou seguindo aqui, olhar e falar: então, irmãos, amanhã, mutirão na igreja, temos que cuidar do espaço, o espaço tem que estar lindo, não sei o quê. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou dizendo que cuidar das pessoas exige uma maturidade espiritual e não existe templo restaurado onde pessoas são negligenciadas. Então não adianta, como eu falei, né? Se o nosso coração não estiver diante do Senhor, no lugar correto, não adianta a gente fazer movimentos para manter o espaço em ordem. Mas o espaço bem cuidado é a ferramenta de acolhimento e discipulado. Eu sei que na nossa igreja a gente tem um pouco a visão de que discipulado é feito em cafés, é feito em conversas, Mas, irmãos, esse lugar é um lugar de discipulado. Ouvir a palavra do Senhor, quando nós nos reunimos, discipula o nosso coração, irmãos. A gente não pode tirar isso de vista e achar que apenas no contato do WhatsApp durante a semana, na resenha no fim de semana, é ali que nós estamos sendo pastoreados. Não, nós estamos sendo pastoreados todas as vezes que nos encontramos diante do Senhor. Então esse lugar aqui é uma ferramenta de acolhimento, é uma ferramenta de discipulado. Esse lugar, eu estou dizendo esse lugar porque estamos aqui, mas o lugar onde a igreja do Senhor se reúne, ele prepara o ambiente para aquilo que Deus deseja realizar. Então, se nós somos curados na nossa reunião. Se nós somos edificados porque nos reunimos. Se nós somos cuidados porque temos prazer de estar na casa do Senhor. É na casa do Senhor que Ele faz a sua obra. E a casa do Senhor, como disse, é a comunhão dos santos, é o lugar onde os santos se reúnem por causa do Senhor. E tudo deve ser feito em obediência à palavra. Como Ezequias, não por vaidade ou tradição, mas por fidelidade ao Senhor. Mas eu queria, isso não está escrito aqui no meu sermão, mas Deus estava falando comigo, e eu queria lembrar uma coisa. Se você continuar lendo o 2 Crônicas, você vai ver que lembra do rei que o profeta chegou e falou: arruma a tua casa que você vai morrer. Quem lembra dessa passagem? Eu não estou com ela anotada aqui, me perdoem, mas a gente pode achar aí juntos. Esse profeta que chegou para esse rei é o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi submetido a uma doença gravíssima. E Deus mandou o seu profeta dizer: arruma a sua casa porque você vai morrer. Aí você lembra o que aconteceu? O rei Ezequias se voltou ao Senhor, chorou,
pediu ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, eu abri novamente a sua casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E aí sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu, né? Deus mandou o profeta voltar antes de chegar em casa e falou para o rei: você vai ter mais 15 anos de vida porque Deus ouviu a sua oração. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Imagina, Deus responder: pô, mas não tinha como isso não acontecer, né? O cara abriu a casa de Deus de novo, restaurou o altar do Senhor. É interessante, né? Porém, a história continua, irmãos. Lembra que o que Deus pediu para Ezequias? Arruma a tua. Se você continuar a história, você vai ver que depois desses 15 anos, Ezequias morreu. E Ezequias morreu depois desses 15 anos. E o próximo rei, vamos abrir aqui, Manassés. O capítulo 33 de Crônicas. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Olha o que aconteceu. Versículo 2 do capítulo 33. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante do filho de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos bailins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor. Manassés fez tudo pior do que o seu avô tinha feito. Sabe o que me traz uma reflexão sobre isso para nós, nessa nossa tarefa de cuidar da casa de Deus? Nós temos um desafio, irmãos, com as próximas gerações. Cuidar da casa de Deus, cuidar da igreja, é uma tarefa importantíssima para nós. Porque os nossos filhos que vêm depois de nós precisam aprender conosco o que é arrumar a casa. Não é só fazer as coisas que a gente acredita que é certo, mas é obedecer a Deus em tudo. Existem outras passagens em Reis e tudo mais, que diz que Ezequias se ensoberbeceu. Ele falou: cara, eu fiz tantas coisas boas para Deus, Deus me abençoou tanto. Tem uma passagem que Deus destrói os inimigos dele com um anjo. Olha que maravilha. Mas Ezequias, ao invés de olhar para isso e chegar para o seu filho e dizer: filho, você precisa continuar o que nós estamos fazendo aqui, o Senhor é digno da gente continuar servindo a Ele. Tenho para mim que Ezequias, quando ouviu as palavras, arruma a tua casa, e aí de novo, pensa comigo, como Deus chega para um rei que acabou de arrumar a casa de Deus, deixou tudo pronto, deixou tudo lindo, e falou para ele: agora arruma a tua casa. Tenho para mim que Ezequias não arrumou sua casa direito. E o seu filho se perdeu. E seu filho voltou a fazer tudo que era contrário a que Deus fez. Por que nós cuidamos da igreja do Senhor hoje, irmãos? E por que nós temos que cuidar da casa, que somos nós? Porque nós temos tarefas muito importantes para fazer, irmãos. Precisamos cuidar das próximas gerações. Precisamos cuidar que os nossos filhos não quebrem, não derrubem aquilo que nós estamos construindo hoje. Precisamos cuidar para que as gerações que vêm depois de nós permaneçam fiéis ao Senhor, permaneçam diante do Senhor, com tudo que eles têm, aprendendo de nós, aprendendo do que o Senhor está falando conosco e dizendo: tudo que nós temos que fazer diante do Senhor é cuidar do seu templo, é cuidar das coisas que são dele, é entregar a nossa vida para cuidar daquilo que Deus nos entregou para Ele. Vocês estão comigo, igreja? Vocês estão meio quietinhos? Eu espero que o Senhor esteja falando ao seu coração, que o nosso coração precisa ser tocado nesses dias. A nossa negligência com as coisas do Senhor, ela precisa ser reveladas.
E nós precisamos, como o rei Ezequias, lá no seu início, nos prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, tudo que fizeram antes de mim, todas as coisas que fizeram, ou todas as coisas que eu mesmo fiz, que foram contra aquilo que o Senhor pediu para ser feito, eu me arrependo e eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Eu vou responder ao Senhor como o Senhor quer que nós respondamos. Nós, como casa do Senhor, como igreja do Senhor, vamos responder ao Senhor com o coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero honrar a sua casa. Eu quero honrar a sua casa. Eu quero cuidar das coisas que são do Senhor. Como está o nosso entendimento da presença de Deus? Nós estamos cuidando do lugar onde o Senhor se manifesta na nossa vida? Nós estamos cuidando da aliança que nós temos com os irmãos, onde nós somos curados, onde nós somos resgatados pelo Senhor? Nós estamos cuidando da comunhão e da vida da igreja, onde o Senhor tem nos alimentado domingo após domingo, terça após terça, dia após dia. Nós temos trabalhado para que essas coisas, as coisas do Senhor, estejam vivas, estejam bem, estejam cuidadas, estejam limpas, estejam no lugar certo. Responda essas perguntas com você, irmão. Será que eu estou sendo um canal de cuidado das coisas que o Senhor nos entregou? Eu cuido do meu irmão, eu cuido das coisas do Senhor, eu cuido da casa do Senhor, eu cuido da aliança que o Senhor nos entregou. Quando Deus é honrado, a casa de Deus é cuidada. E se nós não estamos dando muito crédito, se nós estamos deixando para lá as coisas de Deus, a gente não está honrando o Senhor. Ah, Joey, mas poxa, Deus é misericordioso, Ele é. Deus é bondoso, Ele é. Mas Ele é justo e Ele é santo, irmãos. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode habitar num lugar onde as pessoas não honram Ele. Ele não quer habitar num lugar onde as coisas dele são negligenciadas. Ele não quer habitar num lugar onde nós não nos importamos com o que Ele se importa. Ah, Senhor. Nossos corações, Senhor, nessa manhã estão diante do Senhor. Assim como o salmista disse: sonda os nossos corações nessa manhã, Senhor, para que sejamos mordomos fiéis da sua casa, das coisas que o Senhor nos confiou, da sua presença. Que sejamos mordomos fiéis da sua presença, Senhor. Que nós não possamos de forma nenhuma negligenciar o lugar onde o Senhor se manifesta, Senhor. Se o Senhor se manifesta aqui, nós precisamos honrá-lo, Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, Senhor. Por isso nós te pedimos, sonda o coração de cada um de nós, Senhor, nesse lugar. Fala aos nossos ouvidos, Senhor, a forma que o Senhor quer que façamos. Nós queremos ouvir do Senhor as medidas, a forma, o jeito. Ensina-nos, Senhor, nessa manhã, durante a nossa vida, a cuidar das suas coisas, Senhor. Ensina-nos a cuidar das suas coisas, Senhor.